Então, se você ainda não me segue, não me acompanha, ative o seu sininho aí para você receber a notificação de cada vez que eu estiver online e a entrega de mais um conteúdo que pode ser uma contribuição aí na sua vida também. Então, eu pergunto para você, você se sente carregada, carregado em importar-se com as preocupações ou os interessantes pontos de vista de outras pessoas? A palavra importar significa ouvir para dentro, trazer para dentro. Eu gosto até de dar um exemplo. Se você escolhe, por exemplo, comprar um carro importado. Quando você compra um carro importado, esse carro ele foi construído, desenvolvido em um outro país e você está importando para dentro do seu país, ou seja, você trouxe para dentro. E assim, aí temos também outros exemplos de perfumes. Você vai importar um perfume, você vai importar algum produto, enfim, qualquer situação que você deseja, né? Produto que você deseja importar, você estará trazendo para dentro. E assim é também a nossa vida. O quanto que você está trazendo para dentro de si, né, essas preocupações, interessantes pontos de vista de outras pessoas e dando o poder a isso. Então imagine, tudo isso pode estar relacionado também. Muitas pessoas não conseguem concretizar aquilo que ela deseja dentro da sua vida por ela estar se importando com as opiniões, se importando com os julgamentos, se importando com os interessantes pontos de vista de outras pessoas. Com isso ela acaba paralisando a sua vida. Olha, gente, como que isso é? Paralisando a sua vida por se importar com a opinião alheia. Então, quando a gente está se importando com a opinião alheia, eu estou dando poder ao que o outro pensa ao meu respeito. E, gente, é muito interessante. O que o outro pensa ao seu respeito não vai definir quem você é. É apenas um interessante ponto de vista dessa outra pessoa, ou seja, um reflexo. Eu gosto até de dar o exemplo do espelho. Nós somos um espelho e quando a pessoa está trazendo um julgamento dela, um interessante ponto de vista dela, na verdade ela está trazendo o reflexo do espelho de quem ela é. E aquilo que ela é não necessariamente está relacionado com quem você é. Então, quando nós compramos o julgamento e nos esforçamos para agradar o outro, na verdade nós estamos desagradando a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Muitas vezes nós fazemos isso para obter uma aprovação, nós fazemos isso por medo de perder a amizade, nós fazemos isso por medo de não estar agradando. Às vezes isso é muito comum acontecer em familiares, isso é muito comum acontecer dentro do nosso ciclo, né? Ali de pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós se importamos demais com a opinião alheia por medo, né, de desagradar, por medo de não receber uma aprovação daquele grupo. Então, quando a gente fala justamente, talvez por uma questão de carência, por essa necessidade de aprovação, quando nós trabalhamos todo o processo de autoconhecimento, nós passamos a alimentar, trabalhar todas as nossas emoções de dentro para fora. E com isso nós não necessitamos mais daquilo que vem de fora para alimentar o nosso interior, já que toda mudança ela começa lá dentro de nós. Então, quando as pessoas falam, olha, eu penso dentro de mim, isso está me gerando um desgaste, está realizando algo, mas eu tenho medo de perder essa amizade, eu tenho medo de desagradar meus pais, meus irmãos, familiares. Quando a gente tem medo de perder os outros, na verdade nós não temos a nós mesmos. Muitas pessoas que têm aquele trauma, aquela fobia de perder a outra pessoa amada, de perder um outro, de perder alguém, ela não tem a si mesmo. Então, quanta consciência você pode ter na sua vida quando você começa a alimentar o seu eu interior, começa a olhar de dentro para fora,
Começa a alimentar de dentro para fora. Com isso, todos nós sabemos. Nós estamos aqui nessa vida de passagem, estamos aqui nessa vida para nós expandirmos a cada dia mais, para vivermos em abundância em todas as áreas da nossa vida. E quando nós nos temos, nós não necessitamos do lado externo para preencher aqui dentro de nós. Eu gosto até de dar um exemplo, né? Sempre quando as pessoas me procuram para ajudá-los em questões, às vezes, de relacionamento, ou até mesmo relacionamento amoroso, ou até mesmo, né, na questão de outras atividades, vou dar o exemplo no caso de relacionamento. Quando a pessoa começa a falar a respeito, eu sempre questiono a pessoa. Olha, essa pessoa, quando você fala nessa pessoa, qual é a consideração que você tem? Ela vem para complementar você ou ela vem para agregar você? Então, quando a pessoa diz, olha, ela vem para me complementar, é nítido que ela está dizendo que ela não se tem. Ou seja, ela é uma pessoa incompleta e na visão dela, na crença dela, ela acredita que para ela ser uma mulher realizada, ou homem realizado, aqui foi o exemplo da minha cliente, então para ela sentir uma mulher realizada, para ela se sentir completa, ela precisa do outro para completá-la, quando na verdade ela já é um ser completo, ela já é um ser infinito, repleto de todas as características, tudo aquilo que ela precisa para ela levar uma vida com muita leveza, com muita tranquilidade, e o companheiro vem para complementar a vida dela. Então, quando a gente está sempre nesse linguajar, utilizando isso, eu estou sempre dando poder para o externo, quando na verdade eu acabo esquecendo do meu lado. Eu estou sempre, sabe aquela pessoa que ela está sempre se importando com o outro e ela deixa de se importar com a pessoa mais importante da vida dela? Ela está vivendo sempre o outro, vivendo a vida do outro ou a vida da outra, esquece de viver a sua própria vida. E isso acaba gerando consequências graves para a sua vida, porque quando a pessoa não se tem, ela está sempre vivendo do outro, das circunstâncias, das condições alheias e não as suas próprias condições, dando o seu total poder para o outro, sem ativar, sem vivenciar o poder, o grande poder que existe dentro de si. Então eu te pergunto, o quão livre você se sente acerca das tradições que você segue? Gente, é tão importante, é tão interessante que cada vez que eu venho aqui para gravar um conteúdo de acordo com as sugestões, até mesmo pessoas que pedem, eu me preparo para isso. Eu me preparo com muito carinho, comprometimento para poder trazer o melhor, com embasamentos para trazer o melhor, faço pesquisas, enfim, eu preparo esse conteúdo para ser entregue aqui para vocês. Então, o que acontece? Eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o que significa tradições. Muitas pessoas vêm e falam, olha, eu não consigo mudar em relação a isso, porque minha família é uma família hiper mega tradicional e eu não quero ir contra, porque eu vou quebrar todas aquelas tradições. Gente, eu fui pesquisar. A palavra tradição, ela é igual a traição em latim. Então, quando você começa a olhar para isso, nós começamos a entender, a ter ainda mais consciência em relação a esses significados. Então, quando se fala, eu tenho que seguir uma tradição da minha própria família, ou desse grupo de amigos, ou enfim, do lugar que eu escolho me socializar, eu tenho que seguir aquela tradição. Quando você diz está seguindo aquela tradição, muitas vezes você está traindo a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você está seguindo algo que ele vai gerar um conflito interno. Quando você realiza esse atender ao pedido do outro, se importar com aquilo que vem de fora, você está criando um grande peso para você mesma.
Então, como seria você entender, olhar que você não precisa? Muitas pessoas se diminuem para caber naquela caixa que não é dela. Muitas pessoas se menosprezam para ela estar sendo aceita por um grupo de amigos. Muitas pessoas deixam de fazer o que de fato precisa ser feito, se diminuindo para ela caber naquele padrão. Então, como seria você escolher levar a sua vida dentro daquilo que você considera importante, sem importar para você aquilo que não é seu? Porque aquilo que não é nosso, ele vai gerar um peso enorme dentro de nós e consequências que muitas vezes vai se reverberando no futuro. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas Jane, às vezes eu nem percebo isso. Sim, muitas vezes isso acontece por doses homeopáticas. Quando eu vejo lá na frente, porque tudo aquilo que nos abala emocionalmente, mesmo que seja gotas, doses homeopáticas, dias após dias, quando nós temos essa disfunção emocional, depois isso vai ocasionando dores, mágoas, rancores e que isso vai atingindo o nosso corpo. Então, como seria você olhar para a sua vida, olhar para você e você escolher aquilo que é verdadeiro para você? Você não precisa alimentar, importar do outro aquilo que não é seu. Então, aqui no final, já eu vou entregar para vocês, 5 práticas, 5 ferramentas muito simples que você já pode começar a fazer, que já vai te ajudar a você liberar tudo isso e você escolher não mais importar para si aquilo que não é seu. Então, o que acontece quando você não se importa mais? Você passa a viver a sua verdadeira essência, você passa a conviver com você mesma, porque quando você não vive a sua essência, você está sempre se adaptando, tentando se encaixar em lugares, em ambientes que não é seu. E você vai tendo toda essa consciência de você aproveitar a sua companhia, de você aproveitar de momentos com você, de você não necessitar mais, por exemplo, comer uma comida boa. Olha, eu escolho comer uma comida diferente, uma comida gostosa. Ah, mas eu só vou se eu tiver companhia, só vou. Não, quando você começa a aplicar essas ferramentas na sua vida, você vai escolher ir lá, sem a necessidade mais do outro, ir lá, escolher um bom prato, apreciar o sabor, apreciar a sua companhia, apreciar aquilo que tem de melhor, que é você, com você em sua própria essência. É lógico que é muito bom aqui, tudo isso que eu estou dizendo, compartilhando com vocês, é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que tem de melhor, os nossos momentos, as nossas confraternizações, celebrar cada momento da vida juntamente com outras pessoas. Mas isso não significa que se você não tiver, você não pode apreciar da sua melhor companhia, que é você também. Eu gosto muito de dar exemplos, até ele escreveu, o John Maxwell, ele escreveu muitos livros de liderança e eu gosto muito da frase que ele diz, seja antes de ser. Então, para você ser um vencedor, para você ser uma vencedora na vida, a primeira coisa é ser um vencedor dentro de você. Quando você é um vencedor dentro de você, não importa se aquilo que vem de fora não acredita nos seus sonhos, não acredita naquela ideia que você deseja concretizar. A pessoa mais importante para acreditar nos seus próprios sonhos é você. Então, antes de você ter, você precisa ser. Se você não acredita, se você não tem esse músculo trabalhado dentro de você, como é que você vai fazer com que outras pessoas acreditem em você se nem você acredite? Então, enquanto você não acreditar em você, ninguém irá acreditar. Tudo começa de você. Tudo começa por você. E quando você trabalha isso, tudo ao redor
vai também, porque você está trabalhando isso, você está emanando essa energia, você estará compartilhando isso de toda a crença que você tem sobre você, que você tem dentro de você. Então, a primeira coisa é, quando você for fazer algo, quando você começar a fazer algo na sua vida, faça por você. Você não necessita ter milhares de pessoas aplaudindo você. A primeira pessoa, a pessoa mais importante para aplaudir você é você mesma. Quando você começa a trabalhar isso dentro de você, eu sou, eu posso, eu mereço, você começa a fazer. Quando você começa a agir, os seus poderes, eles começam a expandir milagrosamente. Então tem algumas pessoas que dizem milagrosamente, outras pessoas dizem é a ciência. Então o acreditar, o exercitar, o agir, ele vai trazer todo esse reflexo. Muitas pessoas esperam algo gigantesco acontecer lá de fora para que a pessoa possa começar a agir. É diferente quando você não está mais importando com a opinião que vem de fora. Você vai alimentar de dentro para fora, você vai agir, você vai ativar todo esse poder que já existe dentro de você. Eu gosto muito de dar os exemplos das minhas classes que eu realizo de barras de axis, que é justamente empoderar as pessoas a saber tudo aquilo que elas já sabem. Então, o que acontece? Todos vocês já sabem tudo isso que eu estou falando. A diferença é saber, reconhecer e agir. Então esse é um grande diferencial. Tem pessoas que sabem de tudo isso, elas só não agem, e muitas vezes ela não agem porque ela está importando para dentro de si o poder que não é dela. Ela está importando para dentro de si a opinião que vem de fora. E outra coisa também, tem muitas pessoas que não realizam isso porque ela está sempre no comparativo. Ela está no comparativo, ela está sempre se comparando com o palco do outro, ela está sempre se importando com a opinião do outro. Olha, para você ser bem sucedido, você precisa ter 1 milhão de pessoas acompanhando as suas lives. Para você ser bem sucedido, você precisa de likes, você precisa disso. Para você ser bem sucedido, você precisa primeiro trabalhar aí dentro de você e fazer tudo o que precisa ser feito e pagar o preço. É muito fácil você eliminar pesos, pessoas que estão acima do peso, é muito fácil você realizar isso. O difícil é a pessoa pagar o preço. Será que você está disposto a pagar o preço da mudança? Muitas pessoas, quando elas vêm até as minhas palestras, né, e dos exercícios que eu realizo, eu pergunto, né? Quem quer mudar a sua vida? Quem quer de fato mudar os seus resultados? Quem quer de fato mudar tudo aquilo que não está funcionando dentro da sua vida? Todas as pessoas erguem as mãos com muita convicção. Todas elas querem mudar. E aí depois eu faço perguntas similar. Agora eu pergunto, e quem de fato vai realizar uma mudança? Quem de fato vai pagar o preço dessa mudança na sua vida? Então, aquele percentual gigantesco de pessoas que colocaram suas mãos para cima, elas já diminuem, porque muitas pessoas querem mudança, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço da mudança. Por quê? Ela está sempre lá com o julgamento dentro de si, ela está sempre lá, mas e se, e se, e se? Aí se der errado, e se as pessoas me julgarem? E se eu desagradar alguém por aquilo que eu vou falar? Então as pessoas acabam se paralisando em decorrência de todos esses fatores que ela dá o poder para aquilo que vem de fora. Então agora eu vou compartilhar com vocês, se vocês estão, se isso faz sentido para vocês, se isso está contribuindo de alguma maneira, vai lá, deixa aí o seu coraçãozinho, compartilha com as pessoas que você acredita que vai contribuir também a respeito disso. São ferramentas simples que vocês já podem começar a aplicar saindo agora dessa live. A primeira delas é, quando as pessoas, você estiver realizando para realizar algo e você compartilhar isso com outras pessoas e as pessoas trazerem
todos os seus interessantes pontos de vista, julgamento, limitação para você, você vai ouvir essa pessoa. E você vai falar consigo. Interessante ponto de vista, silenciosamente. Você não precisa falar para a pessoa, silenciosamente. Interessante ponto de vista, o seu, interessante ponto de vista, o meu. O que acontece, gente, quando você faz isso? Você aplica essa ferramenta, você quebra aquela barreira, tudo é energia, sabe aquele inconsciente coletivo que nós absorvemos tudo que está ao nosso redor, de sentimentos, de pensamento e de energia. Então não é de hoje, isso já é desde Jung, há muitos anos, quando nós damos esse poder para tudo isso, né? Esse inconsciente coletivo de todas as pessoas que estão pensando, sentindo e toda essa energia delas contra aquilo que você deseja fazer, você na verdade pode estar transferindo o poder a essas pessoas. E quando você aplica essa ferramenta, você quebra essa conexão. Por quê? Você está ouvindo essa pessoa, mas você está lá com você, uau, interessante ponto de vista, o seu, interessante ponto de vista, o meu. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que não importa a opinião dela, você não está disposta mais a se importar, trazer para você aquilo que não é seu, trazer para você a opinião do outro. Ela está falando por ela está falando do reflexo do espelho dela. E aquilo que é para ela não necessariamente é bom para ela, não necessariamente é bom para você. Nós somos seres únicos, seres infinitos. É tão verdadeiro isso que não existe na humanidade uma pessoa sequer com a íris como a sua. Não existe no nosso planeta uma pessoa sequer com a mesma digital que você. Para você ver que nós somos seres únicos e cada situação, cada plano, cada sonho que eu vou realizar, que eu vou conquistar, é diferente de cada um de vocês. E quando você também está nesse mesmo ciclo, compartilhando aquilo que você deseja, falando a respeito, e se as pessoas vêm também com trazer essas opiniões dela, você pode se questionar com você mesmo, uau, isso de fato é meu? Ou se você está silenciosamente lá no teu ambiente, você está lá planejando os seus sonhos, planejando a sua rotina, planejando os seus objetivos, de repente vem aquela vozinha lá, não faz isso, que isso pode não dar certo. Aí vem uma outra vozinha, você vai fazer isso? Não deu certo lá para fulana, não deu certo lá para o Beltrano, e você vai fazer isso? Não vai dar certo para você também. Você imediatamente vai se questionar, isso é meu? Porque muitas vezes você está absorvendo, sabe, do inconsciente coletivo, você está absorvendo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos e aquela energia que não são suas. Então, o que você vai fazer? Não é seu? Isso não é meu. Eu devolvo ao remetente com partículas de consciência, não importa de quem seja, eu escolho, eu decido realizar e eu vou fazer e eu vou pagar o preço da minha mudança, eu vou pagar o preço de tudo aquilo que eu desejo alcançar na minha vida. Por quê? Porque eu não necessito mais me importar com a opinião que vem de fora. Eu não necessito mais carregar para mim aquele peso, se importar de todo aquele peso que é do outro. E sim, eu escolho, chega de carregar tudo aquilo que não é meu. Então, quando você realiza essa simples prática de se questionar, à medida que você vai fazendo mais e mais isso, você vai desenvolvendo as suas habilidades, a sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Desenvolver habilidades de trabalhar, de lidar com as minhas próprias emoções. As emoções, aquele lado intrapessoal, eu comigo mesmo. E também desenvolver as habilidades de trabalhar o eu com os outros.
né, interpessoal, eu com os outros, e trazer todas essas emoções a cada dia ao meu favor, utilizando isso ao meu favor e não mais contra mim, utilizando isso para o meu crescimento, utilizando isso para a minha própria expansão. E o outro exercício é quando você se importa demais com o peso, com aquilo que é do outro, a sua imagem tende a ficar não o seu poder, aquele seu poder que já existe dentro de você tende ao quê? Ir lá embaixo, a autoestima cai, seu empoderamento vai lá embaixo e a sua tendência é você estar o quê? Se menosprezando. Então eu tenho um exercício aqui muito bacana para você trabalhar a sua própria autoimagem. Sabe a posição da Mulher Maravilha? Você vai olhar para o espelho, você vai fazer a posição da Mulher Maravilha olhando para o espelho e realizando elogios com você mesma. Esse exercício da Mulher Maravilha, inclusive, ficou muito conhecida no mundo, a Mulher Maravilha, aquela figura da Mulher Maravilha, mais ainda devido a uma cientista social chamada Amy Cuddy, que ela fez toda uma pesquisa em relação a esse poder, esse empoderamento de toda a nossa parte da autoimagem. Vocês sabiam que quando vocês fazem isso, além de você trazer esse valorizar para a sua vida, esse empoderamento, quando você trabalha a sua fisiologia, você coloca o seu corpo ereto, não importa se é mulher, não importa se é homem, foi comprovado cientificamente que eleva os seus hormônios do bem-estar, serotonina, endorfina, são os hormônios de coragem, os hormônios de empoderamento e diminui consideravelmente o hormônio do desempoderamento, o hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Então, o que eu faço normalmente? Quando eu vou, antes de começar uma palestra, antes de começar a realizar algo, eu vou lá na frente do espelho. Não importa onde eu esteja, se é numa faculdade, se é em uma instituição, todos os ambientes, ele tem pelo menos um banheirinho com um espelho. E eu vou lá. Essa é uma prática, é um estilo de vida que eu coloco para mim. Cada vez que se requer para que eu melhore ainda mais essa questão da minha autoimagem, desse empoderamento. Então, o que é? Olha, observe, empoderar pessoas a saber o que ela já sabe. Nós já temos tudo dentro de nós, só que muitas vezes nós precisamos ativar isso. E quando eu ativo isso, ativando tudo isso, eu estou trabalhando de dentro para fora. Eu estou me energizando, eu estou me empoderando para eu ir lá e realizar a minha ação, realizar o meu trabalho. Não importa se eu vou falar para um público de 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas ou 500 pessoas, como eu já fiz. O que importa é aquilo que eu estou trabalhando dentro de mim, do meu acreditar. E uau! O quanto que isso gera, né, uma satisfação ainda maior dentro de nós, sobre o nosso empoderamento, sobre o quão merecedora nós somos de realizar o melhor que nós temos na nossa vida. Se eu posso, você também pode. Começa aplicando, começa lá. Às vezes, no começo, você pode até dar risada, você vai olhar lá no espelho e você vai colocar, escrever, falar características sobre você. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou esperta, eu sou uma excelente profissional, eu sou uma ótima palestrante, eu sou o eu sou. Quando você trabalha tudo isso, você estará fortalecendo toda a sua base, que são todas as suas crenças de identidade. Então, quando o eu sou, não se requer de mim mais aceitar o que vem de fora, porque já está tudo aqui dentro de mim. Então, no começo, você pode até rir de você pode até achar super estranho. Não, mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Você está falando para o espelho, olhando para o espelho e a vozinha interna lá repetindo. Não importa. Quanto mais treine até se tornar. Lembre da frase lá do John Maxwell.
Para você ser um vencedor na vida, primeiro é preciso ser um vencedor, uma vencedora dentro de si mesma. Então, treine até se tornar. Primeiro seja para depois ter. Antes de você ter, que você seja, trabalhe tudo isso e você vai ver o quão poderoso vai ser na sua vida. Não importa a sua profissão, não importa o que você vai fazer, se você vai comunicar, se você vai administrar, não importa a atividade que você vai desenvolver, vai fazer toda a diferença. E o outro exercício é, a cada objetivo que você deseja concretizar, se for uma palestra, por exemplo, pinte lá um exemplo, pinte o pior cenário e se questione o que de pior pode acontecer eu estar realizando aqui essa palestra. O que de pior pode acontecer eu estar realizando uma live? O que de pior pode acontecer? Ok, eu perguntando para mim, o que de pior pode acontecer para mim é esquecer algo, mas eu não tenho problema nenhum de falar, nossa, eu iria falar sobre esse conteúdo, mas eu vou retomar nele depois, porque agora acabou falhando. Eu vou continuar a minha palestra ou continuar a minha live. Isso só demonstra o poder que nós temos dentro de nós, assumir a nossa vulnerabilidade de que todos os dias eu posso estar lapidando, melhorando. Sabe o exemplo do diamante? O diamante ele se torna ainda mais valioso à medida que ele passa pelos processos de lapidação. Então não tenha medo, treine até se tornar, não tenha medo de se exercitar e não dê o seu poder ao outro, porque todo o poder já está dentro de você. E como seria a sua vida se você escolhesse não mais ser a sombra de alguém, e sim permitir brilhar a sua própria estrela. Sabe, a vida nos ensina a cada dia. Esteja com pessoas próximas daquilo que você deseja se tornar. É muito comum, à medida que você começa a avançar na sua vida, evoluir, expandir na sua vida, aquele mesmo ciclo que às vezes você participava, aquelas mesmas pessoas menosprezar você, aquelas mesmas pessoas rirem de você, aquelas mesmas pessoas te chamarem de loucos porque você está tomando determinadas posições, situações. Porque as pessoas desde muito cedo, elas foram preparadas para ser comoventes com a dor do outro. Essas pessoas não foram preparadas para incentivar, para aplaudir o sucesso do outro, o sucesso da outra pessoa. Então, quando você começar a perceber que dentro desse seu ciclo está acontecendo isso, você está precisando se diminuir, você está precisando se importar com o que vem lá de fora para você caber naquela caixa daqueles ciclos de amizade, saiba que talvez é o momento de você realizar novos voos, é o momento de você buscar a sua própria tribo, justamente para estar com pessoas que de fato amam você, pessoas que aplaudem você, tanto nos momentos que você está lá, talvez fragilizado, no momento que você está passando por desafios, quanto nos momentos que você está em plena ascensão. Então, como seria você olhar para a sua vida, olhar para o seu redor e escolher não mais trazer para dentro de si aquilo que não é seu, e aquilo que não pertence mais a você, devolva. Devolva o remetente com partículas de consciência e viva a sua vida com leveza. Ei, amiga, gratidão, é isso, não é, amiga? É isso, quando nós estamos aqui, tudo isso, gente, tudo aquilo é o espelho, tudo aquilo que eu emano para o outro, eu sou muito orgulhosa, por exemplo, das minhas amigas, as minhas amigas que estão em plena ascensão. Sempre que eu posso, eu estou lá fazendo uma contribuição, aplaudindo para elas da minha maneira e elas fazem o mesmo. À medida que eu estou colocando toda essa vibração para o outro lado, aquilo se retoma, aquilo se volta para mim
milhares de vezes, multiplicados por milhares de vezes. Então, como seria vocês olharem para a vida de vocês, sabe? Olhar para a vida de vocês. Se vocês estão assistindo um conteúdo que de fato ele venha agregar de alguma maneira, compartilhe, comente, deixe o seu coraçãozinho, repassa para as pessoas que merecem ver isso. Não seja os famosos parasitas, pessoas que só querem trazer para dentro de si, mas elas não querem nunca, jamais contribuir com a vida do outro. Como seria? Se vocês não assistiu ainda, gratidão amiga, fico feliz em saber. Se vocês não assistiram o filme chamado Parasita, eu super recomendo vocês assistirem para vocês entenderem o que é o comportamento de pessoas parasitas e pessoas gratas. Pessoas parasitas, elas estão sempre sugando, só que no final, gente, eu não vou falar mais, para não contar o final do vídeo para vocês, o final do filme. Mas olha, ele traz uma lição tremenda para a nossa vida, que à medida que eu contribuo na vida das pessoas, aquilo se volta para mim de uma maneira grandiosa. E à medida que eu só quero trazer do outro para nós e não existe reciprocidade, o final, amiga, não vai dar para contar o final. E é isso. Então, quando nós escolhemos não estar mais em ambientes de parasitas, e sim por isso que a cada dia que passa, existe mais e mais grupos de masterminds, e são pessoas que escolhem estar com as suas tribos, que escolhem vibrar. Eu vibro, por exemplo, a minha amiga Eliane aqui, eu vibro pela vida dela todos os dias, o quanto que nós passamos uma jornada ali foi jornada de expansão de consciência linda, e cada uma seguiu o seu caminho, e somos parceiras, somos pessoas que, à medida que nós podemos, uma contribuir com a vida do outro, porque tudo aquilo que eu faço pela vida dela, aquilo se retoma para a minha vida, tudo aquilo que eu faço pela vida do outro. Então, tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória, não é, amiga? É isso. E quanto mais eu faço, mais eu contribuo, mais aquilo se multiplica. E é isso. Amigos verdadeiros são aqueles amigos que suportam e alegram com as nossas vitórias, com as nossas evoluções, com o nosso sucesso. Então busque trilhar. Não importe mais para a sua vida aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence. E como nas ferramentas que eu acabei de mostrar, de explicar para vocês, devolva o remetente com partículas de consciência, não é teu. Não é teu, não permita absorver aquilo que está naquele ambiente do inconsciente coletivo, lá já da psicologia junguiana, que já dizia, não absorva pensamentos, sentimentos e aquela energia do ambiente. Escolha você trilhar, escolha você trabalhar, se fortalecer de dentro para fora. Então, antes de se apegar a tudo aquilo que vem de fora, comece escolhendo se apegar a tudo aquilo que já vem e que já está dentro de você. E mais uma vez, para a gente finalizar aqui a nossa live, antes que você seja antes de ter, ser, para ser uma vencedora na vida, primeiro você precisa ser uma vencedora dentro de você. Então, como seria? É muito engraçado, eu gosto até de contar, quando eu era criança, eu sou a segunda lá de casa, então tem meu irmão mais velho, eu a do meio e a minha irmã, então, e nós vivíamos numa situação de vida super limitada, e nós ganhávamos muitas roupas, nós ganhávamos muitos utensílios. E aí, o que a minha mãe fazia? A minha mãe pegava aquela roupa e ela modificava, e ela incrementava, ela costurava. Eu sempre dizia, mamãe, eu quero aquele vestidinho, aquele vestido costurado. E a minha mãe preparava aquilo com tanto amor, e eu vestia aquela roupa e eu ia para a escola, ou eu ia para outros ambientes, e tanto eu como os meus irmãos, nós sempre ouvimos aquela, nossa, vocês sempre andam tão bem arrumadinhos que parecem filhos de ricos.
E aí eu dizia, eu era ousada desde criança, desde muito cedo, eu dizia, mas nós somos ricas. A gente só não tem dinheiro, mas que eu sou rica, eu sou, então eu sou muito rica. E é isso, a gente fazia, minha mãe sempre pôde fazer, é isso aí, amiga, fazer o melhor com aquilo que nós tínhamos. E a outra coisa que era tão engraçado, na escola tinha o famoso conga, o meu era um bamba. E aí eu ganhei um bamba azul, muito bonito. Mas como eu poderia modificar e aproveitar aquilo para se tornar a cara de uma menina? Porque eu ganhei de uma família que era de um menino, mas eu precisava de um tênis para ir para a escola. E o que a minha mãe fez? Minha mãe foi junto comigo e eu comprei naquela época aqueles cadarços, sabe? Eu comprei rosa, aquele pink, bem cheguei, verde limão. Gente, eu ia para a escola e todo mundo olhava para meus pés, que não tinha nem como, né? Parecia um farolete. Além disso, elas diziam, nossa, Jane, mas como que você vem toda arrumadinha? Gente, olha o tênis dela, todo. É isso, gente. Então, assim, tudo aquilo que a gente vai fazer no decorrer da nossa vida, começar dentro daquilo que a gente pode, usou também, né? Eu também. E como que a gente pode utilizar os recursos que nós temos? Todos nós temos um poder grandioso já dentro de nós. Não dê o poder externo para tudo aquilo que tem dentro de você e começa a exercitar esse músculo mental, esse músculo emocional. Exercite isso para que você possa criar a sua cadeia, a sua ramificação neural, para que você possa cada dia avançar ainda mais na sua jornada. E vocês podem me perguntar, como assim, Jane, exercitar esse músculo, né? Criar esse caminho neural. Eu já citei o exemplo em outras lives e vou falar aqui também da importância, que eu sempre digo, não ignore as pecinhas do mosaico, né? Dessa jornada de despertar da consciência, que lá no final tudo vai se fechar e você vai montar a sua arte. Nada mais é do que um exemplo, sabe? Quando você caminha em um condomínio, uma rua, e você precisa passar por uma rua e dar uma volta, e ali no meio tem um campo de futebol, um gramado. O que às vezes as pessoas começam a fazer? Elas começam a cortar caminho pelo gramado. Todos os dias ela vai cortando o caminho pelo gramado. Quando chega um belo de um dia, aquela grama começa a morrer. E você começou a ficar o quê? Aquele caminho naquele gramado. E o que isso significa para a nossa vida? Quando nós exercitamos essas práticas, nós criamos também um caminho neural no nosso cérebro, nós criamos ramificações neurais. E a nossa tendência, o nosso cérebro, ele é tão perfeito que à medida que a gente vai exercitando tudo isso, a gente vai se condicionando automaticamente para aquele novo aprendizado. Então, se você escolheu não mais importar o que vem de fora para dentro, exercite isso todos os dias, que vai chegar um momento que já vai ser automático na sua vida, você não se preocupar mais com aquilo que vem de fora, e sim você trazer toda a consciência, trabalhar, alimentar toda a consciência e poder que já existe aí dentro de você. Então, pessoal, se isso fez sentido para você, eu agradeço por vocês terem acompanhado aqui a minha live. Logo mais esse vídeo também estará aqui no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue, me acompanhe por aqui, deixe o seu feedback, o que você achou desse conteúdo, se isso contribuiu na sua vida de alguma maneira, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha live. Então, me acompanhe aqui e compartilhe com as pessoas. Todos os dias eu estarei de segunda a sexta compartilhando um pedacinho do mosaico para você complementar a sua obra de arte da sua vida, para que você possa seguir a jornada da sua vida com um pouco mais de ferramentas, que lá no final você vai ter uma maleta de ferramentas para você utilizar aí na sua jornada, que eu chamo de vida. Então sejam todos muito bem-vindas, fico muito feliz com os feedbacks, muito feliz com o seu feedback, amiga. É sempre muito bem-vinda e eu aguardo vocês na próxima live. Um beijo grande e um excelente dia aí para vocês. Tchau, tchau!